Vida Nova, nossa boa noite. Estamos aqui na paz de Jesus, nós aqui presentes, os distantes, porque não há barreira onde o amor do Mestre possa nos envolver. Aproveitemos esse momento, fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus, pensemos em Deus, o nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta noite, que estamos todos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, a fim de todos nós aprendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a sua luz, a sua paz possa permanecer entre nós e que os seus prepostos possam vir em nosso auxílio, nos ajudar, nos inspirar, para que possamos encontrar as melhores palavras para o nosso entendimento e sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube esta noite é falar sobre de alma desperta. Para quem tem o livro, está no livro Vinha de Luz, lição número 30, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Um dia, todos nós vamos ver os nossos sucessos e os nossos fracassos, fazer uma relação, uma contabilidade, das nossas vitórias e das nossas derrotas. Não são as conquistas materiais que são as mais importantes, são as conquistas espirituais, essas sim é que nós devemos dar maior valor para todas elas. Não que as conquistas materiais não tenham a sua importância também para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Elas também são importantes, mas mais importante do que as materiais são as conquistas espirituais. E essa é uma verdade que o dia que nós despertarmos no plano espiritual, nós não teremos máscaras, nós não teremos como mentir, falar que gosta de uma pessoa quando na verdade você não gosta. Então nós não teremos como mentir. Tudo tem que ser muito autêntico, porque no plano espiritual as nossas ideias estarão muito claras. Então neste dia nós, possivelmente, sentiremos vergonha daquilo que nós fizemos. E, aliás, eu acho que a gente não precisa nem desencarnar para isso, Se a gente olhar um pouquinho o nosso passado, principalmente aqueles que passou aí dos 50, os mais jovens não, mas aqueles que já passaram mais dos 50 e olhar o que fez lá atrás, quem aqui não se arrepende de algo que fez? Eu acredito que todos nós devemos ter um certo arrependimento. Então, nós precisamos buscar esse aprendizado espiritual e parar de correr atrás de coisas que não são tão necessárias, buscas muitas vezes que nos levam à nossa perdição. Por exemplo, brigar no trânsito, brigar com o vizinho, brigar com uma outra pessoa, isso não leva a nada, isso não nos vai nos fazer melhor, só nos vai fazer pior, criar mais inimigo. O texto de Emmanuel desta noite, ele vem esclarecer exatamente isso para nós, de alma desperta. Será que nós estamos de alma desperta? Como sempre, Emmanuel sempre começa com uma frase bíblica. E ele começa assim: por isso te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Quem disse isso foi Paulo. Está em Timóteo 2, capítulo 1, versículo 6. Então, Paulo já disse, Por isso te lembre que despertes o dom de Deus que existe em ti. O dom de Deus existe em cada um de nós. Nós somos espíritos saídos do Criador. E esse dom está dentro de cada um de nós. E muitas vezes
muitas vezes, na maioria das vezes, né, em estado latente, dormindo, precisa de um despertar. Por isso o texto de Emmanuel, quando ele chama, né, de alma desperta, nós precisamos despertar para isso. Então esse dom que existe dentro de nós, nós precisamos começar a deixar para trás os nossos dons que nós trouxemos de outras encarnações. Lógico, o primitivismo, que nós já deixamos há muito tempo atrás, que é matar um outro ser humano, até para o nosso sustento, para o nosso alimento, tudo isso nós já deixamos para trás. Mas nós ainda trazemos muitas coisas ruins, como espíritos que somos ainda muito pouco adiantados. Nós estamos muito atrasados. E Emmanuel, então, em cima dessa frase de Paulo, ele começa a esclarecer desta forma: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Se vocês perceberem no texto, eu deixei grifado lá: perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Todos nós temos esses impulsos primitivistas. Tem pessoas que não querem levar desaforo para casa. Falou, levou. Nós estamos ganhando alguma coisa com isso? Não estamos ganhando nada. Nós estamos ainda com esses impulsos primitivistas. Bateu, levou. Continuamos com os nossos impulsos primitivistas. Então nós precisamos começar a mudar de atitude. É por isso que Emmanuel diz assim: é indispensável muito esforço de vontade. Como isso está enraizado em cada um de nós, nós precisamos de muita força de vontade para tirar esse enraizamento de dentro de nós. Então, esses impulsos primitivistas, o quanto antes nós tirarmos de nós, melhor para quem? Melhor para nós. Menos encarnação no mundo de provas e expiações, nós vamos ter encarnações em mundos melhores, ou se tivermos que vir aqui, nós viremos como missionários, né, para ajudar outros irmãos, assim como Cristo envia sempre espíritos de uma grandiosidade para nos ensinar. Mas vamos continuar com a explicação de Emmanuel. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis divinas, com as leis eternas, né? Então, resvaladouro é declive, é despenhadeiro, é buraco, tudo isso aí é resvaladouro. Então, no passado, ou seja, em outras encarnações, nós permanecemos muito tempo no fundo do poço, no fundo desse buraco. Por quê? Por causa das nossas condutas, por causa das nossas atitudes. E que não eram conforme as leis divinas, aquelas leis que estão em estado latente, dormindo dentro de cada um de nós. E isso nos coloca em perigo e coloca outros companheiros de jornada, seja familiares, parentes, amigos, os companheiros aqui da casa espírita, em perigo. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer coisas ruins e outras pessoas copiam essas coisas ruins, ou mesmo outras pessoas que não têm a noção do certo e do errado, por exemplo, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as crianças em si, quem que é o responsável pela queda dessas pessoas? É cada um de nós. Então, o quanto antes nós sairmos desse fundo do poço e transformar esse primitivismo nosso em virtude, melhor para todos nós. Emmanuel continua: para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir
se extinga em nós. Demoramos já muito no fundo do poço. A luz que está em cada um de nós não pode se apagar, porque todos nós temos luz. Podemos não ser luz o tempo todo, mas em algum momento nós temos luz. Então, e essa luz não pode se apagar. E quando que ela se apaga? Quando nós só temos maus pensamentos. Quando nós só temos sombras, só coisas ruins passando pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. Aí essa luz se apaga e vira sombra. E aqui diz que nós temos ao dispor a luz da revelação divina. Essa luz da revelação divina, que é a luz plena, quem que nos trouxe essa luz plena? Nosso Mestre Jesus, que é o maior exemplo que Jesus nos deixou de luz para todos nós. Ele tem constantemente enviado espíritos superiores para nos trazer ensinamento, para nos trazer aprendizado. E nós estamos aqui diante de um que pega uma frase de Paulo e olha que sabedoria, que texto que nos traz de aprendizado. Emmanuel. Então Jesus tem constantemente mandado espíritos para que nós possamos aprender. E podemos citar tantos outros, né? Chico Xavier, o próprio encarnado agora, Divaldo Franco, Madre Teresa, Irmã Dulce, não vamos citar só espíritas, né? Tem os das outras religiões também, que também têm a sua grandiosidade, a sua importância para a nossa sociedade. Emmanuel continua: em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Então, durante a nossa viagem, nós trazemos as nossas malas de outras encarnações. E essas malas não vêm cheias de virtude, não. Elas vêm cheias de lixo, de muitas coisas ruins. Tem coisas boas lá também, mas a maior parte é de coisas ruins, né? Então, como nós trazemos essa mala cheia de imperfeições, nós somos muitas vezes tentados com as facilidades da vida. Quais são as facilidades da vida, né? O dinheiro, né? Diz que as provas mais difíceis que tem na vida é a prova da riqueza e a da beleza. Então, é as provas onde que as pessoas mais caem nos erros. Então, essas facilidades da vida, nós muitas vezes somos tentados. Mas nós devemos nos questionarmos sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós pensamos. Santo Agostinho tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 911 ou 919, eu acho que é 911, se eu não me engano, em que ele se questionava, mas se não for é 919, é uma das duas, tá, gente? Ele se questionava todas as noites sobre as atitudes dele. Ele passava em revista o pensamento e o que ele fazia durante aquele dia. Porque se eu fizer isso esta noite, do que eu fiz ontem ou do que eu fiz a semana passada, provavelmente eu não vou lembrar. Mas do que eu fiz hoje, eu vou lembrar. Desde a hora que eu acordei até a hora que eu vou dormir, tudo aquilo que eu fiz de errado, que eu fiz de certo, passar em revista. Aquilo que você fez errado, procure não fazer no dia seguinte. Aquilo que você fez certo, procure melhorar um pouco mais. Então é muito fácil a gente se lembrar das coisas que a gente faz durante o nosso dia. Então procure se olhar para você dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, dentro do trânsito, aonde você estiver, se olhe para você, que tipo de comportamento você está agindo perante outras pessoas, aonde você estiver. Como nós dissemos aqui, o texto de Emmanuel também está dizendo, nós trazemos muitos vícios de outras encarnações. E o quanto antes nós mudarmos esses nossos vícios, melhor para nós e melhor para todos aqueles que convivem
conosco, e melhor também porque a gente vai se purificando e outras pessoas também vão se purificando com o nosso aprendizado. Por que nós aprendemos a se purificar? Porque espíritos da grandiosidade de Emmanuel e outros, Chico e outros, nos trouxeram esses ensinamentos. E nós estamos copiando, nós estamos aprendendo estes ensinamentos. Emmanuel também nos diz assim: nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Às vezes a gente se olha para a gente e fala assim: poxa, eu sou tão pequeno, eu não tenho nada para fazer por alguém, eu sou tão pobre, mal eu consigo para mim. Será que só dinheiro nós precisamos para fazer alguma coisa para outra pessoa? Um olhar amigo, uma palavra, um escutar, um pouco de paciência, um pouco de tolerância. São pequenas coisas que a gente vai fazendo e a gente vai construindo esse mundo de benfeitorias, porque a partir do momento que eu faço para um, aquele fica satisfeito com aquela minha atitude, o que ele vai fazer? Vai fazer para o outro vai fazer para o outro, e assim vira um ciclo, vira uma corrente, e um vai fazendo o outro. Se um respeita o outro no trânsito, ajuda, dá uma permissão ali, o outro vai ajudar o outro, tu vai ajudar o outro, tu vai ajudar, e isso vai virando uma corrente. Então procure fazer o melhor que você pode. Não pode fazer tudo? Faça tudo o que pode. Essa é que é a frase, né? A gente vai consertar o mundo? Vai resolver o problema do mundo inteiro? Não. Não temos condições de fazer isso. Mas aquilo que dá para a gente fazer, vamos fazer. Aí Emmanuel também continua, né? Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas nossas conversas, né, como diz aqui, nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. É muito comum nas conversas comuns pensamentos maldosos. Falar mal de um, falar mal do outro, falar da vida alheia, né? São pensamentos, e isso faz com que a gente seja alimentado por uma equipe espiritual que se compraz com tudo isso, que gosta disso e incentiva nós a fazermos isso. Aí essas conversas chulas, tolas, que não tem nenhum crescimento para cada um de nós. Então, nas nossas palestras, nas nossas conversações, nós precisamos aprender a conversar coisas úteis, frutíferas, que tragam para nós um engrandecimento espiritual. Normalmente, esses pensamentos são vindos dos nossos corações, dos nossos pensamentos, porque nós temos sentimento, nós temos coração. Então, o quanto antes a gente puder mudar tudo isso, melhor para todos nós. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Todos nós temos alguma coisa do nosso tempo para doar, para ajudar alguém. Então, por mais cansado que nós estejamos com o nosso trabalho, nós podemos fazer alguma coisa em prol de alguém. Pode ser horas? Pode. Pode ser minutos? Pode. Pode ser segundos? Pode. Importante é a gente fazer alguma coisa. Ou mesmo até durante as nossas jornadas, né? Como nós dissemos lá atrás, no trabalho, na família, em qualquer outro lugar. Aqui também Emmanuel também pede para que a gente busque o alimento do corpo de forma equilibrada. Nunca devemos desperdiçar. Por quê?
porque isso acaba fazendo mal para nós e acaba faltando também para alguém. A gente vê o mundo com muita necessidade, pessoas com muita fome, passando necessidade, e o desperdício, a meu ver, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de contrassenso nosso. Colocar comida em abundância, depois não come tudo, larga. Muitas vezes a gente via muito isso em empresas, né? E as empresas jogavam muita comida fora. E as pessoas, eu estou pagando, então vai pondo, mesmo sabendo que não ia comer tudo aquilo. Então isso é uma falta de responsabilidade, é um desregramento. Busquemos também o alimento espiritual. Esse alimento é que vai nos ajudar para que nós não sejamos conduzidos a perigosas convocações de desequilíbrio. É o aprendizado, é o estudo, é a participação na casa espírita, que isso vai nos ajudar a melhorar os nossos pensamentos. E esse alimento espiritual, nós vamos levar ele para onde nós estivermos, dentro ou fora desse corpo, porque um dia esse corpo vai se acabar. Então esse alimento espiritual nós vamos levar para onde nós estivermos. Emmanuel continua: por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Olvidar é esquecer, né? Então, Emmanuel cita a frase de Paulo que aconselhava para que não esquecesse, né, a necessidade de acordar esse dom de Deus que está em estado latente dentro de cada um de nós, dormindo. Nós precisamos acordar isso. E para acordar isso, nós precisamos começar a despertar virtudes em cada um de nós. Esse problema, gente, não resolve em um dia, 2 dias, uma semana, um mês, às vezes nenhuma encarnação, porque nós já tivemos um monte de encarnação e nós ainda estamos aqui patinando em cima disso. Mas nós precisamos, uma hora, começar a despertar, e esse é o momento. Essa doutrina maravilhosa que nos dá um entendimento um pouquinho diferente, né, da continuidade da vida, da onde que nós viemos, por que estamos aqui, por que passamos por determinadas situações. Então esse é o momento de a gente já começar esse nosso despertamento, né? É a nossa reforma íntima e contínua, que ela não pode nunca parar. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e retificação, sempre que necessário. Vamos cair? Não tenho sombra de dúvida. Nós ainda vamos cair muito. Mas ficar caído, não. Nós precisamos nos levantarmos, nos reorganizarmos a nossa vida e marcharmos. É imprescindível essa marcha. Mas não é uma marcha aleatória, onde, já que eu não consigo, então eu abandono. Não é assim. É com pensamento positivo, com força de vontade, buscando os exemplos dos nossos irmãos maiores. A Terra é a nossa escola, é o nosso planeta. Nós estamos aqui, não é para se divertir, também para se divertir, mas não é divertimento. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente. É para colocar em prática aquilo que nós propusemos no plano espiritual. É saber se aquilo que nós estudamos lá, e na hora de a gente vir aqui fazer a prova, se nós estamos fazendo bem essa prova. Então a Terra não é um lugar de passeio, aqui é uma escola também. E é nessa escola nós temos que aprender e colocar em prática. Podemos fugir da lição? Podemos. Se fugir da lição, nós vamos repetir de ano. Se repetir de ano, nós vamos fazer de novo. Não é igual às escolas hoje que passa automaticamente. O plano espiritual não tem isso. Se nós errarmos, nós vamos ter que fazer de novo.
Nós vamos ter que passar. Não? O dia que nós aprendermos, aí nós vamos passar. Enquanto a gente não aprender, a gente vai ter que fazer de novo. Então, se nós desejamos despertar o dom de Jesus que está dentro de cada um de nós não devemos nos afastar nunca da luta. Nunca. Tem pessoas que dizem, eu desisto, vou me suicidar porque vai ser melhor para mim. Não, isso é desistir da luta. Então, nós não devemos nunca desistirmos dessa luta. Nós precisamos aprender e cooperar na execução da vontade celeste que está dormindo dentro de cada um de nós, quando, como e onde for necessário. As oportunidades Deus sempre vai nos mandar. A gente não sabe como. É aquele neto problema, é aquele sobrinho, é aquele amigo, é aquele chefe, é aquele funcionário que é problema. Sempre nós vamos. Então Deus sempre vai encaminhar alguém para que a gente possa desenvolver essa atitude nossa. Há pessoas que no serviço espiritual são muito inseguras. É normal nós, ainda na fase evolutiva que nós estamos, ainda sermos muito inseguros. Mas nós precisamos ir mudando de lado essa nossa insegurança, que hoje crê e amanhã não crê mais. A gente precisa confiar mais em Jesus, o nosso Mestre, que ele nos trouxe bastante exemplo e bastante ensinamento para que os nossos passos sejam firmes. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Essa luz não pode nunca se apagar. Todos nós precisamos ter a nossa própria luz. Tem espírito que tem a luminosidade de uma estrela. Jesus, né? Talvez uma ou mais estrelas, mas a luminosidade de Jesus é incomparável. Há espíritos que encarnam entre nós que têm a luz de um farol de carro muito forte, luz alta. Outros de um farolete, outros de uma vela, outros de um palito de fósforo, a minha. Mas essa luz não pode se apagar. Porque o dia que ela se apagar, a gente vai no companheiro que está lá com uma luz de vela e acende ela de novo. Mas ela não pode nunca se apagar. O dia que a gente estiver para baixo, pega o nosso palitinho de fósforo, vai lá e acende para mim. Né? Isso é importante. Então essa luz não pode nunca se apagar. Não deixe que essa luz que está em ti se apague nunca. Você que é a luz, deve colocá-la em algum lugar em que as outras pessoas possam ver essa luz, para que elas possam copiar. Mas isso não serve para que nós possamos humilhar as outras pessoas. Nós temos que ser humildes. Porque Jesus, com toda a luz dele, ele sempre foi humilde. Ele não escolheu pessoas, não escolheu povos, ele sempre atendeu a todas as pessoas da mesma forma. Então, a gente vê um Chico Xavier, é luz, mas sempre foi humilde. A gente vê a luminosidade de Chico por tudo aquilo que ele deixou para nós. Então, se você também é luz, coloque essa luz num lugar onde as outras pessoas possam aprender. São todas as pessoas que estão à sua volta. Finalizando, gente. Isso aqui está no texto, tá? Do livro Vinha de Luz, lição número 30, que nós já falamos no começo. Há quanto tempo nós estamos dormindo? Sabemos quantas encarnações nós já tivemos. São poucas, né? Para a gente chegar aonde nós chegamos, acho que milhares, milhões, bilhões, não sei. Mas são muitas. Para chegar nesse estágio aqui, são muitas, né? Então, tudo isso, todo esse tempo, nós estávamos dormindo. Estamos prontos para a nova etapa? Que nova etapa é essa? Nós sabemos que a Terra está passando por um processo de transição de mundo de provas e expiação para a regeneração. E se nós queremos ser merecedores de participar desse mundo de regeneração,
nós precisamos fazê-lo por merecer. Nós precisamos despertar a nossa alma. Nós precisamos acordar e despertar essa luz que está dentro de cada um de nós. A verdadeira felicidade é invisível aos nossos olhos, sendo percebida apenas no coração, espírito, sentimento. Isso é que é a verdadeira felicidade. Tem pessoas que não têm nada na vida, nada, mas são felizes. E outras extremamente ricas, muito ricas, e não são felizes. Para a gente ver que a riqueza não é sinônimo de felicidade. Permita despertar o dom de Deus que existe em ti. Todos nós temos esse dom. Todos nós temos essa luz. Permita esse despertar. Era isso que eu tinha para falar esta noite. Eu agradeço a todos, agradeço aos internautas. Lembrando que amanhã à tarde nós teremos aqui passes. A partir das 2, né? 14 horas. Das 14 às 15 horas, amanhã à tarde, plantão de passes. Então todos são convidados. E nós vamos agora para a segunda parte, mas eu agradeço aos internautas, que Jesus continue nos abençoando e abençoe a vocês também. E agora eu convido... nós vamos fazer a prece. Sim, nós vamos fazer as preces. Então, mas eu convido os médiuns passistas, então, para que tomem as suas posições na Câmara de Passes. E enquanto aguardemos aqui, que fiquemos em silêncio, fiquemos mentalizando Jesus, o nosso Mestre, e assim nós vamos ajudando o pessoal que está na Câmara de Paz. Então nós vamos fazer a prece mais para os internautas que nos acompanham. Pensemos em Jesus, agradeçamos por mais essa oportunidade que nos foi concedida de estarmos mais uma vez reunidos, buscando esse alimento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em todos os corações, iluminando todas as mentes e transformando todas essas mentes para que outras mentes possam multiplicar esses ensinamentos. Divino Mestre Jesus, nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja.